Nas terras de Eldora, onde o horizonte se encontrava com a esperança, vivia Luna Valentina. Apesar da pobreza que tecia a realidade de sua gente, havia uma paz singela que permeava sua existência. As casas simples, as ruas de terra batida e os campos áridos eram o palco de uma vida sem luxos, mas rica em comunidade e sonhos. Tudo mudou quando as chamas da guerra lamberam as fronteiras de Eldora, trazidas pelo povo beligerante de Zarvora. Em um ataque surpresa, Luna perdeu tudo o que conhecia e amava. Sua família foi arrancada de seus braços pela violência, deixando-a sozinha em um mundo que de repente se mostrou cruel e implacável. A fome começou a abater a população. Então Luna teve a ideia de ir até uma aldeia distante para ver se conseguia comida. Com roupas masculinas para evitar qualquer constrangimento, ela saiu de Eldora em busca de alimento. Chegando em um local bem distante de casa, ela tentou roubar um pão e estava prestes a ser duramente castigada, quando um homem misterioso a salvou do iminente perigo de apanhar em público. Luna sentou-se com o homem misterioso, que pediu ao garçom um lanche para eles. O homem perguntou: "Qual seu nome, menino?" E Luna respondeu: "Miguel." Tentando esconder o rosto, ela queria saber quem era aquele homem tão generoso que estava lhe dando tanta comida. Tentando engrossar mais a voz para disfarçar, ela perguntou: "Qual seu nome, moço?" E ele disse: "João. Eu não sou daqui, moro no Vale de Aurélios." Luna então disse: "Uau, já ouvi falar que lá é uma região próspera. O que o senhor veio fazer aqui?" Porém, o homem não respondeu. Enquanto comia, Luna observou de longe que alguns homens de Zarvora que haviam invadido suas terras estavam por ali. Com muito medo, ela saiu correndo e esbarrou em um deles. O homem, muito rude, lhe disse: "Ei, cuidado por onde anda, moleque!" Luna, ao se lembrar do que ele fez com sua família, cuspiu em seu rosto e saiu correndo. "Ei, você não é um menino?" perguntou o homem confuso. "Você é uma mulher." Os dois se olharam por alguns minutos, até que Luna saiu das águas e correu assustada, até sumir da vista daquele homem. Um ano depois. Um ano havia se passado desde a primeira invasão que abalou as terras de Eldora. As cicatrizes ainda marcavam a terra e o coração de seu povo, mas havia um sussurro de esperança que talvez, apenas talvez, a vida pudesse florescer novamente entre as ruínas. Contudo, a sombra de uma nova ameaça se ergueu no horizonte. Um reino vizinho e rival, cujos olhos cobiçosos há muito tempo se fixavam nas terras de Eldora, lançou-se mais uma vez ao ataque. Dessa vez, a guerra não foi apenas uma batalha por território, mas uma luta pela própria alma de Eldora. Os Arvorianos, armados com uma determinação feroz e uma vantagem militar esmagadora,
não apenas venceram a guerra, mas também impuseram sua vontade sobre os derrotados. Os sobreviventes de Eudora, agora despojados de sua liberdade e dignidade, foram forçados à escravidão, um destino cruel que os arrancou de suas raízes e os dispersou como folhas ao vento. Foi em meio a esse turbilhão de desespero que Luna Valentina, uma jovem cuja força e beleza eram tão notáveis quanto sua trágica história, chamou a atenção do chanceler Lorenzo Mateus do reino de Aurelius. Com uma oferta de ouro que poucos poderiam recusar, o chanceler comprou Luna, não por compaixão, mas por um desejo egoísta de possuir algo belo em meio à feiura da guerra. Assim, Luna foi levada para o Palácio Real no Vale de Aurelius, onde as torres altas e os jardins impecáveis contrastavam com a vida que ela conhecia. Lá, ela foi obrigada a servir, não como uma convidada honrada, mas como uma escrava, sujeita aos caprichos e crueldades de seu novo mestre. Mas o destino, sempre imprevisível, ainda tinha planos para Luna. Planos que envolviam o coração de um príncipe e a chama de um amor que poderia queimar todas as convenções do reino. No palácio, Luna foi submetida a trabalhos árduos, comandados pelo chanceler que a via não como pessoa, mas como propriedade. A jovem, que outrora corria livre pelos campos de Eudora, agora encontrava-se presa às vontades de um homem que a desejava contra sua vontade. Vocês são um povo nojento mesmo, sujos e imundos. Agora pare com esse drama e vá dormir antes que eu perca a minha paciência, garota. Você agora é minha propriedade e tem que me obedecer em tudo. Não tente correr. Você é minha e me deve total obediência. Ao avistar Eduardo, Lorenzo proclamou: "Príncipe, bom dia! Avise ao rei que estou a caminho e..." O príncipe, ao fitar Luna, recordou-se da garota que inicialmente pensara ser um rapaz e questionou o chanceler: "O que está acontecendo? Por que essa jovem tem um semblante tão triste?" Lorenzo, constrangido diante da autoridade do filho do rei, respondeu hesitante: "Então, meu senhor, essa jovem é a minha serva. Eu a contratei para me auxiliar." Eduardo, percebendo a expressão da moça, inquiriu: "Qual é o seu nome?" Luna Valentina", respondeu ela, enquanto seus olhos encontravam os do príncipe, recordando-se do homem que a havia ajudado. Meu Deus, ele é um príncipe. Então naquele dia ele estava infiltrado entre o povo como um plebeu. Por que será que ele se misturou com os plebeus? Perdida em seus pensamentos, Luna foi despertada pela voz do príncipe. "Ei, moça, estou falando com você." Recobrando a coragem ao perceber a possibilidade de o príncipe salvá-la das garras daquele homem cruel, Luna respondeu: "Sim, senhor." "Você veio para trabalhar aqui?" questionou Eduardo. Luna, tomando um fôlego, disse: "Sou escrava do meu senhor. Antes, se eu fosse uma criada, eu até me conformaria, mas fui comprada e tratada como se eu não valesse nada." No mesmo instante, a expressão de Eduardo se transformou, e ele dirigiu-se ao chanceler: "Como ousa escravizar uma pessoa, ainda mais sendo mulher?" Mas, senhor, balbuciou Lorenzo, interrompido pela firmeza do príncipe. "Cale-se! Eu não terminei.
Você sabe que pelas regras do nosso palácio é permanentemente proibido tratar os subordinados como escravos. Nem mesmo um cozinheiro ou empregado merece ser tratado assim. Lorenzo, temendo pela própria vida, mentiu ao príncipe. Eu me esqueci das regras, senhor. Por favor, clemência. Tudo bem, não vou mandar meu pai te punir. E quando um sorriso já se desenhava no rosto de Lorenzo, o príncipe sentenciou: a moça vem comigo. O quê? Indagou o chanceler confuso. Sim, ela vem comigo. E você, Lorenzo, vá tratar dos assuntos do reino com meu pai, que está à sua espera. Baban arıyor her yerdesin. Burada kal. Vai me dar liberdade? Perguntou Luna radiante, enquanto seguia os passos do príncipe. Luna, Eudora foi destruída. Se eu te mandar embora, para onde você vai? Infelizmente, o rei de vocês não se importa com o povo. Cabe a ele tomar as devidas atitudes para cessar a guerra. A única maneira de você ficar protegida é permanecendo aqui. Luna disse: eu estou com fome. O Lorenzo não te deu comida? Perguntou Eduardo. Não. Ele tentou fazer coisas que eu não queria, e como eu lutei com ele, esse foi o castigo. Eduardo ficou pensativo e disse: entendi. Então primeiro coma alguma coisa, descanse, pois você deve estar esgotada. Vou mandar minhas servas prepararem um banho para você. Kızın üstüne bir şey ver. Não precisa ter medo, menina. Não farei nada que lhe cause mal, assegurou o príncipe, buscando dissipar qualquer temor que pudesse assombrar a mente de Luna naquele momento. Agora, me conte mais sobre o que aconteceu. Luna, com a voz embargada pelo peso das lembranças, compartilhou sua história de dor e sofrimento. Sou natural de Eudora. Nossas terras foram invadidas e fomos escravizados, aprisionados e vendidos. Perdi minha família na guerra e vim para cá para ser escravizada pelo senhor Lorenzo. Ele me maltratava e tentava me forçar a fazer coisas que eu não queria. Sofri muito. Por favor, faça a guerra cessar. Fale com seu pai. Eduardo ouviu atentamente cada palavra de Luna, seu coração se compadecendo da injustiça e do sofrimento que ela havia enfrentado. Sinto muito pelo que aconteceu, expressou ele sinceramente. Mas uma fronteira nos separa, e o rei de vocês não faz absolutamente nada. Eu mesmo andei pelas terras circunvizinhas e testemunhei a grande pobreza. Luna, com os olhos cheios de esperança, implorou: peça ao seu pai para conversar com o nosso rei, para que ele olhe pelos mais pobres. Posso tentar, respondeu Eduardo com sinceridade, mas não posso prometer que conseguiremos algo. Por favor, faça o que puder, suplicou Luna, sabendo que qualquer esperança era melhor do que nenhuma. Mas e o rei e a rainha? Eles vão me expulsar do palácio? Questionou Luna, preocupada com seu futuro incerto. Não tema, tranquilizou Eduardo. Eles não ousarão. Eduardo, com um olhar compassivo, tentou tranquilizá-la. Não se preocupe. Direi a eles que você trabalha para mim. Eles pensarão que você é minha serva, e assim ninguém poderá te dar ordens, a não ser eu. A partir de agora você está segura, garantiu o príncipe antes de se retirar, deixando Luna envolta em um sentimento de alívio e esperança.
Yanınızda yatın. Yani yatmayın. Şimdi Efnan yine aynı ev. Değil nenem. No aniversário de Luna, Eduardo decidiu fazer uma festa especial na ala dos servos e empregados. Com um bolo magnífico e iguarias selecionadas, todos se reuniram para celebrar a vida da aniversariante. Como um gesto de carinho e reconhecimento, Eduardo quis tornar aquele dia ainda mais memorável para Luna, demonstrando seu apreço e afeto por ela. Para deixar a ocasião ainda mais especial, uma prima do príncipe, também pertencente à realeza, ofereceu-se para preparar Luna para a noite que se seguia. O coração de Eduardo pareceu congelar no tempo ao contemplar Luna naquele vestido deslumbrante. Seu pulso acelerou, e cada batida ecoava o ritmo frenético de sua paixão crescente. A beleza de Luna era deslumbrante, suas curvas se destacavam de maneira perfeita no tecido do vestido, e seu olhar, meigo e inocente, capturou a alma do príncipe num instante eterno. Seus movimentos graciosos, seus sorrisos tímidos, tudo nela era cativante e hipnotizante. Cada detalhe, cada gesto, era como uma obra de arte que enchia os olhos do príncipe de admiração e desejo. Naquele momento, o mundo ao redor desapareceu, e só restou o brilho radiante de Luna. Eduardo planejava levá-la à mesa real, onde seus pais estavam presentes. Era mais do que um simples convite. Era um gesto que sinalizava o profundo interesse e o desejo do príncipe de tê-la como sua esposa. No entanto, o destino parecia ter outros planos. Naquele mesmo dia, a princesa Sofia Caroline chegou ao palácio, destinada a se tornar a esposa do príncipe Eduardo. Assim que seus olhos encontraram Luna, o coração de Sofia queimou de inveja diante da beleza radiante da jovem. O comportamento do príncipe Eduardo não passou despercebido pelos olhos atentos de seus pais, que observavam com surpresa e estranheza suas ações em relação à jovem Luna. O chanceler Lorenzo, outrora uma figura de autoridade no palácio, foi completamente ignorado pelo príncipe, que não lhe respondeu. Uma mudança que não passou despercebida. O rei e a rainha não conseguiam compreender a razão por trás desse comportamento incomum. O tratamento especial que ele dispensava àquela que afirmava ser apenas uma serva intrigava-os ainda mais, deixando-os perplexos diante daquela situação inesperada. Por mais que tentassem entender as razões por trás das ações de seu filho, os pais de Eduardo não conseguiam deixar de sentir uma certa inquietação em relação ao que estava acontecendo. Era como se uma sombra pairasse sobre o palácio, obscurecendo o futuro incerto que os aguardava. Na manhã seguinte, o rei Gustavo Henrique convocou seu filho Eduardo para uma conversa séria e reservada. Com uma expressão austera, o rei repreendeu o príncipe com firmeza, enfatizando a importância da autoridade real em todas as questões relacionadas à mesa do soberano. Você sabe muito bem que qualquer pessoa que deseje se sentar à mesa do rei, exceto membros da família real, precisa da minha autorização acima de tudo, repreendeu o rei com voz severa. Eduardo, você foi longe demais ao passar por cima de minha autoridade ao trazer essa criada para se sentar conosco. O príncipe tentou se explicar, justificando sua atitude como um gesto de gentileza no aniversário de Luna. Mas suas palavras foram interrompidas pela ira do rei Gustavo. Eu só mantive a compostura por causa da presença de visitantes, declarou o rei, exasperado.
E falando em visitantes, você precisa dar mais atenção a Sofia. Ela viu você chegando com aquela garota ao seu lado. Além disso, sua prima também será severamente advertida por compactuar com esse escândalo. Eduardo tentou argumentar, mas foi cortado abruptamente pelo pai. Sem mais delongas, se continuar assim, mando essa garota embora do palácio ainda hoje. Para evitar que Luna fosse expulsa do palácio, o príncipe Eduardo foi obrigado a mudar seu tratamento com ela, afastando-se abruptamente. Essa mudança não passou despercebida pelo astuto chanceler Lorenzo, que viu uma oportunidade de vingança. Yüzükleri çıkartalım. Peki onu görmezden geleceğim. Bu sürpriz ziyareti neye borçluyuz? Efnan nerede? Sana son kez soruyorum. Efnan nerede? Ben Efnan'a zarar vermek isteseydim, hiç şüpheniz olmasın siz ölüm döşeğindeyken ona zarar verdim. Senin ne biçim bir yılan olduğunu herkes gördü. Kurduğun oyunlar gün yüzüne çıktı. Şimdi de rövanşını mı almak istiyorsun? Amcamı Amcama kurulan suikastın arkasında senin olduğunu bilmiyor muyum sanıyorsun? Hiçbir fikrim yok. Kimse yoksa ben varım. Rabbim bana ömür verdikçe A antiga criada do palácio envolveu Luna em um abraço reconfortante, prometendo-lhe um futuro livre das garras do chanceler Lorenzo. Com lágrimas nos olhos, Luna desabafou. O príncipe não fala mais comigo. O que fiz de errado? Com ternura, a mulher respondeu: Querida, na verdade Eduardo fez isso para te proteger. Você não imagina o caos e a tristeza que ele está enfrentando. Mas agora que você vai ficar comigo, as coisas podem mudar. Curiosa, Luna indagou como a senhora conseguira tirá-la das mãos do Lorenzo, com a permissão do rei. Com um sorriso afetuoso, a mulher explicou: Eu disse ao rei que você é minha filha e veio para cá para trabalhar. Trabalho aqui desde que Eduardo era adolescente e todos me conhecem e confiam em mim. Tenho muitos filhos que não são daqui, então para o rei, você é minha filha. Ele pediu 1000 desculpas e permitiu que eu te trouxesse para a nossa ala. Grata, Luna agradeceu à mulher, que prontamente disse: Me chame de mãe a partir de agora. Naquela mesma noite, a senhora compartilhou secretamente com o príncipe Eduardo o que havia feito para ajudar Luna. Em um gesto de gratidão, o príncipe beijou suas mãos e prometeu: Quando eu for rei, vou te trazer para viver no palácio comigo. Porém, a velha senhora humildemente respondeu: Meu querido, talvez eu nem esteja mais aqui quando esse dia chegar. Eduardo, com um misto de emoções, reconheceu: Você me entende mais do que meus próprios pais.
Quão belo é o seu amor, melhor que o vinho mais puro que tem. Beije-me com cada beijo seu. Kızmadım da. Hani böyle Kızınca çok güzel oluyorsun. E as muitas águas não podem afogar amor. Adem'le bir istikbalin yok. Aziz ise ölüyor. Sofia dirigiu-se à Luna com um tom de superioridade e crueldade, ordenando-lhe que se sentasse e lançando palavras venenosas em sua direção. Não alimente falsas esperanças, começou ela com um olhar presunçoso. O príncipe não te ama. Em breve, ele e eu nos casaremos, e eu serei sua superiora. Ele jamais consideraria algo sério com alguém como você. As palavras de Sofia foram como facas afiadas, deixando Luna aturdida pela crueldade da princesa. Com um nó na garganta, Luna engoliu em seco diante do desprezo e da arrogância daquela que estava destinada a se tornar sua rival. Antes que pudesse reunir forças para responder, Sofia a expulsou com firmeza. Agora saia daqui, antes que eu perca a paciência. Com o coração partido e os olhos marejados de lágrimas, Luna se retirou, sentindo-se pequena e impotente diante da ameaça iminente que pairava sobre seu destino. Era uma manhã serena, envolta em calmaria, quando o príncipe Eduardo, aproveitando o silêncio que permeava o palácio adormecido, dirigiu-se ao aposento de Luna. À medida que se aproximava da porta, ouviu sussurros de temor, revelando que ela estava presa em um pesadelo. Num gesto de ternura e proteção, Eduardo abraçou Luna, envolvendo-a em seus braços reconfortantes, enquanto sussurrava palavras de amor e segurança. Para Luna, aquele gesto era como um bálsamo para sua alma atribulada, trazendo-lhe a certeza de que estava segura nos braços de seu amado. Os beijos de Eduardo, mais doces que o mel, e seu abraço acolhedor eram como uma fonte de conforto para Luna, oferecendo-lhe o refúgio necessário em meio às turbulências que assolavam o palácio. Deitar-se em seu peito e sentir as batidas de seu coração era como encontrar um porto seguro em meio à tempestade. Beije-me com cada beijo seu. Você é a minha amada e o meu amor é seu. Noites meu coração te espera. Apesar de todas as tentativas de interferência, Eduardo permaneceu firme em seu amor por Luna, recusando-se a ceder aos desejos de seus pais ou às pressões da sociedade. No entanto, uma tragédia assolou a família real
quando uma epidemia se espalhou pelas nações, ceifando vidas e deixando o príncipe Eduardo e seu pai à beira da morte. Após uma longa batalha pela sobrevivência, Eduardo finalmente começou a se recuperar, mas seu pai não teve a mesma sorte e faleceu. Com o coração pesaroso, Eduardo declarou luto oficial e chorou a perda de seu amado pai. Diante da responsabilidade que agora recaía sobre seus ombros, a rainha-mãe o incentivou a assumir o trono. Eduardo, como novo rei, tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Escolheu Luna Valentina, sua amada, como sua rainha. A promessa feita à antiga criada foi cumprida, e ela passou a viver no palácio, lado a lado com a família real, em reconhecimento ao seu papel fundamental na vida de Luna. A rainha Luna, com um coração generoso, pediu ao rei que sua mãe do coração fosse honrada como uma mãe de rainha. Com amor e gratidão, o rei Eduardo atendeu ao pedido de sua amada, oferecendo àquela que agora considerava mãe da rainha a melhor suíte do palácio. Assim, o povo de Aurelius foi abençoado com um reinado marcado pela paz e sabedoria, sob o governo benevolente do rei Eduardo e da rainha Luna. O rei jamais deixou de cuidar de sua mãe e de amá-la, enquanto compartilhava momentos de paixão e comprometimento ao lado de sua amada esposa. Lorenzo, por seus atos malévolos, recebeu um castigo justo, foi expulso do palácio e proibido de retornar, como consequência de todo o mal que infligiu a Luna. Apesar da terra natal de Luna já não existir, ela encontrou um lar em Aurelius, onde foi amada e respeitada pelo povo. Seu reinado ao lado de Eduardo foi marcado por compaixão, justiça e amor, tornando-os lembrados como os monarcas que governaram com coração e sabedoria. Em O Filho do Meu Marido, Sabrina, uma jovem envolvida em um enredo de desafios e conflitos familiares, se vê presa em um noivado não desejado com o implacável magnata, Arnold, após ser raptada ao ser vendida pelo próprio namorado. No entanto, a história toma um rumo inesperado quando Alessandro, um dos filhos de Arnold, cruza o destino de Sabrina e descobre que em breve seu pai se casará com uma mulher bem mais jovem que ele. Após passar por 5 casamentos, Arnold deseja uma mulher nova e bela para ser sua esposa, e ele compra Sabrina por muito dinheiro. Ao tentar fugir da mansão, Sabrina se esconde no porta-malas do carro de Alessandro e vai parar na sua casa, onde fica escondida e pede sua ajuda. Enquanto planeja libertá-la, Alessandro e Sabrina acabam se envolvendo e se apaixonando. Assista no Contos de Amor a essa envolvente história, que explora as complexidades do amor, lealdade e coragem. Nesta jornada épica, Sabrina e Alessandro enfrentam escolhas difíceis, conduzindo os leitores por um labirinto emocional que revela as complexidades do coração humano.